Bom, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto o mais destrambelhado ou fora de curvístico que nós já abordamos aqui no nosso canal. Vamos falar sobre a questão do ser humano em relação aos outros animais da natureza e até diante das criações que nós mesmos fizemos e que eventualmente podem nos superar, como já está acontecendo isso em várias frentes. Meu nome é Eduardo Starossi e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pelo menos no meu tempo, quando eu era criança, quando nós assistimos um animalzinho fazer alguma coisa inteligente, vinham nossos pais, nossos parentes, professores, dizendo o seguinte: ele faz isso por mero instinto, não tem a razão, não tem raciocínio. Aí, pesquisas vão, pesquisas vêm, nós descobrimos algumas coisas um tanto quanto estrambólicas para o nosso era. Por exemplo, quando se mapeou o DNA não só do ser humano, mas de vários animais, se descobriu que a diferença entre um ser humano e um chimpanzé, por exemplo, que até algumas décadas atrás fazia tudo por instinto mesmo, aprendendo linguagem de sinais, como os gorilas, é de 99,6%. Só 0,4% de diferença da construção genética entre o ser humano e o chimpanzé. E quanto aos ratos, aqueles roedores nojentos que vivem no lixo, assustando muitas pessoas, gente, a nossa proximidade ou a nossa semelhança com eles, em termos de DNA, é de 99%, ou seja, apenas 1% de diferença. Outras experiências muito interessantes não só provaram que, além dos símios, vários deles já estão na era paleolítica, especialmente chimpanzés, pelas quais o ser humano passou, mas outras espécies têm sim a capacidade de cognição, de aprender, de refletir, até eventualmente de filosofar. Existiu uma experiência muito interessante que eu retratei no Fora de Curva há alguns anos, a respeito de peixinhos de aquário que, experimentalmente, algum maluco fez isso, colocou em cima de 4 rodas e dotou o próprio aquário, sistema tipo joystick, para o peixe se mover para frente, para trás, para os lados. E aí, os peixinhos, não é que esses peixinhos dourados sabem dirigir muito melhor que muito humano, e além dessas coisas que surpreendem e mostram, sim, que não é prerrogativa do ser humano a cognição, a inteligência, o raciocínio. Talvez nós estejamos mais avançados em várias áreas, porque nós desenvolvemos tecnologia, sociedade, apesar de outros animais desenvolverem também senso comunitário e individual, mas eventualmente, se deixar de existir humanos na Terra, alguma outra espécie vai substituir a gente, ou mais de uma espécie, como dominante, como civilização. E aí nós chegamos numa questão que muitas pessoas, ou grande parte da humanidade está discutindo, não só em termos tecnológicos, mas principalmente éticos, na tal da inteligência artificial. Olha que experiência interessante fizeram, e divulgado pela revista Scientific Reports. Gente, um grupo de cientistas malucos selecionou 5 poesias, 5 poemas de escritores conhecidos da língua inglesa, clássicos. Nós estamos falando de Shakespeare, Lord Byron, Walt Whitman, T.S. Eliot, dentre outros. Ou seja, filé mignon da literatura mundial, pelo menos inglesa. Depois pediram para o tal do chat GPT, que é aquela inteligência artificial que a gente acessa nos computadores, a versão 3.5, para criar, em cima desses poemas, novos poemas no estilo de cada um desses poetas. E olha só, eles pegaram o resultado, toda essa maçaroca, fizeram um recrutamento de 1.634 pessoas e distribuíram de maneira por sorteio, aleatoriamente, um poeta para cada pessoa. E aí, cada participante dessa experiência recebeu 10 poesias em ordem aleatória, sendo que 5 eram do próprio autor e 5 de inteligência artificial. E aí fizeram a grande questão. As cobaias ou os experimentados tinham que dizer se aquele determinado poema
era feito por inteligência artificial ou pelo poeta de verdade? Gente, a maior parte das pessoas colocou como sendo feito por ser humano, o poeta, aqueles poemas que mais gostou. E, invariavelmente, ou na maior parte das vezes, erravam, atribuíam ao ser humano o que era feito à inteligência artificial e as coisas não tão inspiradoras, não tão bonitas, atribuíam à inteligência artificial e era exatamente o contrário, eram os feitos pelo ser humano. Eu sempre pensei, eu expressei o pensamento, até eventualmente, confesso, para trazer, como se diz, a brasa para o meu assado, que a inteligência artificial não conseguia atingir o grau de beleza, o grau de inspiração de um ser humano. Mas essa experiência mostrou que eu, como várias pessoas, estávamos errados. Essa engenhoca, essa mistura de chips, semicondutores, processamento de dados, já está se mostrando mais capaz do que muita gente, não só nas tarefas objetivas e também subjetivas. Ou seja, eventualmente nós estamos sendo os pais ou os avós de algo que efetivamente vai nos superar, não só em inteligência, mas eventualmente em civilização. Isso é perigoso? Talvez seja, mas é a realidade. Mas talvez também não seja perigoso e eventualmente pode nos salvar de algumas ou várias encrencas que nós mesmos causamos à nossa sociedade, à nossa civilização. E aí, pessoal, a novidade das últimas semanas não está circulando tanto no Brasil, mas está bombando nos Estados Unidos e agora parece que chegou na Europa e China, são os tais dos drones que ninguém consegue derrubar e que são associados a uma experiência maluca, a uma nova tecnologia humana ou não humana. Dizem que esses drones saem do mar, vão visitar bases nucleares ou usinas nucleares, bases militares, ficam lá observando quietinhos e ninguém consegue tirar eles do lugar, quando eles estão afim vão embora. Pode ser uma tecnologia nova, sim, mas estão cada vez mais supondo, e o governo norte-americano ele está muito impreciso em relação a isso, que pode ser alguma coisa, se não do outro mundo, mas desse mundo e que nos é desconhecido ainda. Eu acredito nisso, olha, não sei. Eu vejo que o universo é grande demais para não ter gente mais inteligente que a gente, ou algum tipo de bicho, ou vida biológica mais qualificada que o ser humano. A única restrição que eu faço a isso é que eles estão tão longe e têm aquele limite de velocidade da luz que uma civilização não alcançaria a outra. Mas isso aí é especulação, é achismo, eu não tenho propriedade científica e muito menos intuitiva para determinar alguma coisa nesse sentido ou até propor alguma coisa nesse sentido. Mas essas visualizações dos objetos voadores não identificados, ela está efetivamente acontecendo, como, por exemplo, várias vezes na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, e alguma resposta deve vir, boa ou não, nas próximas semanas ou no máximo meses, se isso aí não cessar e for esquecido, que é uma possibilidade também. Mas acredito que dessa vez a coisa está tão flagrante, tem vários vídeos mostrando isso, que alguma resposta, por mais razoável ou destrambelhada que seja, vai nos ser fornecido. Mas uma coisa nós temos que prestar atenção, gente. A inteligência artificial ela já superou o ser humano em várias frentes. Agora, de acordo com esse experimento que eu acabei de falar, acabou passando em qualidade, pelo menos na visão de 1.600 e tantas pessoas que foram consultadas, a qualidade de um Shakespeare, de um Lord Byron, dentre vários outros autores de primeira grandeza na história da nossa civilização. Se isso acontece, se essa inspiração subjetiva acontece, seja por uma questão de plástica literária ou de compreensão do que realmente emociona o ser humano, certamente nos próximos meses e anos muitas novidades vão acontecer. E eu vou dizer o seguinte: se for para essa inteligência artificial ultrapassar a nossa capacidade, que ultrapasse, mas que seja para beneficiar a humanidade.
Evidentemente, ou eventualmente, pode haver mecanismos de controle para não criar, tipo, aquelas ficções científicas que as máquinas fiquem malvadas e queiram destruir a humanidade, destruir o mundo. Se isso for assegurado, o nosso futuro é bastante promissor. E pensar que agora, em 2024, quase em 2025, frente a essas novidades, essas inovações, nós estamos ainda assistindo civilizações altamente tecnológicas invadindo o território de outras. Estou falando da China ameaçando Taiwan, estou falando da Rússia invadindo a Ucrânia, e esse clima de tensão baseado em fundamentalismos, em crenças políticas, realmente, na maior parte do tempo, estúpidas, pode colocar muito ou tudo da nossa civilização a perder. Espero que não ocorra isso. Nós estamos realmente num limiar ou de avançar muito rapidamente nos próximos anos e décadas, ou de voltar, em termos civilizatórios, para trás, por conta de porcarias que lideranças esquizofrênicas completamente pirandelas estão direcionando o nosso mundo. Bom, espero que tudo acabe muito bem, mas a gente não pode garantir. Enquanto isso, o negócio é curtir aqueles autores virtuais ou de inteligência artificial que superaram William Shakespeare. Deve ser uma leitura interessante, eu vou buscar, e se tiver, eventualmente eu vou compartilhar com os assinantes do Fora de Curva. Era isso que eu tinha para falar hoje. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.